Boa noite a todos, aqui é mais uma aula do professor Vinícius Lemos. O assunto de hoje será uma série de alguns vídeos que nós vamos falar sobre a reforma do CPC. Ainda não é uma série que vai desgastar, que vai entrar toda a matéria do código que faremos mais para frente, mas sim uma série inicial, uma série de pegar alguns pontos para falar sobre eles. Então hoje falaremos muito mais da necessidade e tramitação do novo CPC e depois dividiremos em alguns pontos, parte geral e conhecimento, recursos e execução. Então agora falaremos da necessidade da reforma. Nós temos um novo Código de Processo Civil, quer queira quer não, o código está votado pelo Senado e entrará em vigor ainda esse ano, com a sanção presidencial ainda no primeiro semestre. Durante toda a tramitação, criou-se uma dúvida sobre a necessidade. Havia necessidade de um novo código? Havia mesmo o lapso de tempo que um processo demora era por causa da lei processual? Então essa era uma dúvida, uma discussão se não era melhor uma reforma pontual em alguns pontos do código ou a necessidade de um novo código. Essa é uma discussão superada, não superada que necessitava ou não, mas superada que tem um novo código. Não adianta mais pensar e ficar martelando sobre essa discussão que hoje se torna inócua. Temos um novo código, então a discussão é daqui para frente pensar sobre esse novo código. Só para exemplificar aqui, é o primeiro código, é a primeira grande regulamentação brasileira sobre processo civil a ser aprovada em um período democrático. Isso quer dizer o que? Nós tínhamos anteriormente, nós temos o Código 73, feito durante a ditadura militar. Então aqui a gente pega o período militar, foi o que o Alfredo Buzzardi, ministro da Justiça, jurista, que depois vira ministro do STF, que pensa um novo código, e um código que, apesar de ser lei, foi tramitado na ditadura militar. Não era uma visão muito preocupante para a ditadura militar, porque o aspecto civil na sociedade não era a sua principal preocupação, e o código é até libertário, é um código que garante diversos direitos processuais civis. E anteriormente nós tivemos o Código de 1939, outro estado de exceção, outro período do Getúlio Vargas, Estado Novo. Então a gente pode fazer uma comparação e dizer que a gente nunca teve um código realmente na democracia. Antes desses dois códigos, nós tivemos a regulamentação das leis processuais, mas por um regulamento só, não era código em si, do Império, que foi reeditado, reformulado no início da República. Não é um código, era muito mais uma regulamentação, levando em consideração as leis filipinas e portuguesas. Então, o primeiro código democrático será esse novo código. Podemos também elencar que nesses 42 anos de CPC, desde 73 para cá, a lei brasileira alterou muito, né? Alterou em relação a... Nós temos uma nova Constituição, a Constituição trouxe um impacto processual muito grande em relação a novos princípios. Vários princípios processuais foram inseridos na Constituição, ganharam um caráter muito maior do que tinham, e isso impacta, né? Todo o processo civil teve que mudar por causa da Constituição em relação a ter mais direitos. Por exemplo, a Constituição cria o recurso especial, impacta na fase recursal, até porque cria o STJ, só para a gente ficar no exemplo, mas também tem a parte principiológica, ampla defesa, contraditório, devido processo legal, que é o princípio master do processo civil também em particular. Então nós temos a Constituição impactando, e é importante um novo código depois da Constituição, levando em consideração tudo
que a Constituição pregou, e também com um lapso de 25 anos depois, de 20 e poucos anos depois da Constituição, de mais de 25 anos, para quê? Para verificar o que a Constituição conseguiu de êxito, o que a Constituição precisa para avançar e o que o Código precisa para avançar dentro dessa Constituição. E aí nós temos também a edição do CDC, que trouxe uma inovação processual. Se a Constituição abre um leque do direito de ação da população e o acesso à justiça, toda a visualização que é inerente da sociedade hoje, o CDC traz uma novidade, que é a facilitação do consumidor em buscar os seus direitos. E isso impacta o quê? Mais processo, mais direitos, mais demandas, uma maior resolução de conflitos de interesses, mas também maior quantidade de processos. Isso trava o judiciário de uma forma não ruim, porque a sociedade tem uma resposta, mas preocupante em relação ao que fazer com isso. Posteriormente nós tivemos também o Código Civil de 2002, que entra em vigor em 2003, e por isso também nós temos uma mudança que impacta, porque foi uma atualização de um código que era de 16. Posteriormente o Código Civil teve que impactar no Código de Processo. Até tem um livro do Fred Didier que fala sobre os reflexos das alterações do novo Código Civil no processo civil, alguma coisa nesse sentido assim. E realmente vários direitos materiais mudaram drasticamente no Código Civil, que teve que alguns aspectos no Código de Processo. Então são 3 legislações muito importantes para o processo civil que alteraram. Isso mostra com que a lei é dinâmica e que também seria hora de um novo Código de Processo Civil, tentando acertar muito mais do que errar, e levando em consideração essa nova órbita jurídica que nós temos. E aí nós temos aqui, só para exemplificar, o número de demandas brasileiras que nós temos é de aproximadamente 95 milhões de ações, processos e tudo mais, muitas delas em massa e sobre o consumidor, e o Código pensou muito nisso. Então aqui nós temos esse número avançado de demandas. Aí o Código busca exatamente vencê-las, que essas demandas sejam superadas e que se consiga uma solução para elas. Então essa é a primeira parte da aula. Vamos falar agora sobre a tramitação do novo CPC. Falando do novo CPC, é importante pegar um relato histórico. Quando que começou, como que pensou e qual foi a evolução ponto a ponto. Em 2009 foi-se criada uma comissão do anteprojeto do novo Código de Processo Civil. Nessa comissão do Senado, o então ministro do STJ, Luiz Fux, ele é nomeado como presidente e dá a relatoria um grupo de juristas, renomados juristas, e a relatoria fica pela professora doutora Teresa Arruda Alvim Rambier, que ela, digamos, é a mentora do novo código, a mentalidade do novo código, os princípios colocados no novo código. Então o anteprojeto, o projeto que vai para a análise no Senado, nasce dessa comissão de anteprojeto. Em 2010, cerca de 8 meses posteriormente, o anteprojeto vira projeto de lei, e aí começa a tramitação mesmo, a tramitação legislativa. E aí no Senado ele teve uma tramitação até que razoável, se você pensar que ele vira projeto de lei em 2010, em junho, e em dezembro ele está com o texto inicial do Senado aprovado para remessa para a Câmara. Na Câmara, muitos mais participantes, 513 deputados federais. Então eles pensaram que era necessário democratizar, abrir mais tempos para estudos, criar uma comissão, audiências públicas e tudo que fosse necessário para fazer intervenções pertinentes
ao texto que veio do Senado. Com isso, criaram uma comissão, renomados juristas. O Fred Diey foi um dos que mais atuou em relação a isso, mais ouviu outros juristas, pegou opiniões de vários locais, de vários meios, para tentar fazer os destaques necessários, e os destaques foram bons destaques, muito bons. Então foi um tempo muito grande, né? 4 anos, quase 4 anos de esforço na Câmara para se chegar num denominador comum do que iriam se destacar e emendar do texto do Senado. Posteriormente, em 2014, em março de 2014, a Câmara encerra o seu trabalho, e aí vem a aprovação do texto final, volta para o Senado, e em dezembro do ano passado o Senado aprova o texto. Então aqui nós temos 17 de dezembro do ano passado, de 2014, o texto do Senado se encerra, e aguardando remessa à presidência. Hoje, 14 de fevereiro, nós ainda estamos esperando que o Senado mande a presidência para uma sanção presidencial. Então aqui ainda estamos no aguardo, não sabemos quando, mas é uma expectativa bem grande. Vamos ainda falar sobre a parte geral. Agora separamos por parte geral 2 pontos: conhecimento, recursos e depois execução. Na aula de hoje, nós falamos essa introdução e falaremos sobre a parte geral. Na parte geral, nós vamos elencar aqui algumas mudanças interessantes. A primeira é nas mudanças na condição da ração. Isso aqui vai bem para a saída da possibilidade jurídica do pedido como condição da coação. E aqui nós temos 2 possibilidades. Parte da doutrina acha que a possibilidade jurídica está inserida no próprio interesse de agir, porque você só tem interesse de agir se você tem o interesse jurídico. Então, o seu interesse tem que ser possível para essa condição da coação, para a ação em si. Então, a possibilidade jurídica estaria inserido. Seria então o caso de, ao invés da impossibilidade jurídica, a falta de condição da ação por falta de interesse de agir. Ou então até tem doutrinadores que estão indo pelo caminho de que na impossibilidade jurídica do pedido seria a improcedência. Isso é uma discussão que vai ter que ser vista na prática, mas sabe-se o que? A possibilidade jurídica do pedido não é mais positivada como uma condição da ação, que fica interesse de agir e legitimidade para a causa. Alguns juristas até queriam que houvesse uma busca maior, que tudo virasse pressupostos processuais como outros pressupostos processuais. Então, é uma mudança significativa, muito mais principiológica, muito mais uma questão abstrata, mas é algo que impacta no estudo do processo civil. Posteriormente também, e aqui bem necessário para a vida dos advogados, a mudança nos honorários. O artigo 85, que é o que vai regulamentar isso, se não tiver nenhuma alteração na numeração dos artigos, ele vai regulamentar, e aí teve cuidado de regulamentar muito claramente os honorários advocatícios, Então, continua entre 10 e 20, não teve nenhuma alteração brusca em relação a isso, e foram criados os honorários recursais, que está no parágrafo 11º ou parágrafo 11 do artigo 85, e só que o texto final ele avança pouco nos honorários recursais. Tem os honorários recursais, mas ele fica limitado ao total em 20%. Isso quer dizer que se em primeiro grau já tem 20%, não terá os honorários recursais. Se em primeiro grau ficar 10%, 15%, você pode pedir o pleito para aumentar até 20%. No texto anterior do Senado,
ele iria até 25. Eu achava mais prudente ir até 25, até porque você teria um desestímulo ao recurso, uma busca pela maior conformidade ou conformação da parte com o próprio resultado da causa. E aqui você não cria esse mecanismo com uma destreza que vá ter um resultado prático, creio eu, né? Eu acho que a tendência serão juízes aplicarem 10% em primeiro grau e o tribunal aumentar para 20%. Seria mais ou menos, eu acho que deve ficar mais ou menos nisso, o que seria até prejudicial para a advocacia. Então, mas é uma vitória significativa positivar isso, regulamentar valores, depois também fica tudo mais fácil. Esse código será muito emendado nos próximos 10, 20 anos também, como todo código acaba por ser revogado, alguma coisa. Então é uma possibilidade você tentar até gerir a quantidade de processos, desestimulando o recurso em si. E depois o parágrafo 3º traz uma alteração do critério de fixação de honorários advocatícios das causas em que for parte da fazenda pública, que for condenada a fazenda pública em si, né? Então, hoje não tem no Código de Processo Civil atual uma regulamentação sobre isso, e aí passa a ser escalonado, ou seja, não é mais a critério subjetivo do juiz, e fica de uma forma também que o autor vai saber mais ou menos, e aí tem um escalonamento podendo chegar até 1% do valor da causa, mas aí a causa vai ter que ter um valor muito alto, e aí a base será o salário mínimo, e ele vai colocar, quando for acima de tantos salários mínimos, vai diminuir de 10% a 8% e até chegar em 1% no valor muito alto. Então é uma forma de você colocar aqui também essa possibilidade. Posteriormente também tem aqui a vedação da compensação de honorários advocatícios na hipótese de sucumbência recíproca. Então aqui nós temos que a sucumbência não pode ser recíproca, a sucumbência é do advogado. Se a sucumbência é do advogado, não existe uma compensação entre o direito de um advogado com o do outro advogado, que não deve ir entre si. O STJ já tinha mais ou menos chegado nisso, mas vários juízes continuavam a fazer a compensação. Ninguém deve ninguém. Não é o caminho correto, né? Então, é uma positivação de um entendimento do STJ. E o código vem muito para positivar alguns entendimentos processuais. Então, é algo bom, é algo muito positivo para a advocacia e até para dirimir as práticas e as jurisprudências sobre isso. Depois tem a inserção do princípio da cooperação judicial. Isso aqui é uma inserção de um princípio em que é óbvio que é uma tentativa ainda, insere esse princípio para colocar aqui, como será o artigo 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável a decisão de mérito justa e efetiva. Então, o que é? O juiz deixaria de ser o ator principal e o responsável pela durabilidade do processo. Então, precisa de uma cooperação judicial, que as partes pensem processualmente não só na sua resolução, mas também em fazer o processo terminar mais rápido. Abstrato. É algo que o dia a dia vai nos levar a verificar a sua visualização, se vai dar certo, se não vai. Então é algo que a gente vai ter uma inovação mesmo. Então eu acho que é importante, e até porque todos têm que pensar mesmo nesse tempo razoável. E aí eles só inseriram isso, realmente todo mundo. Um exemplo que nós vamos ver é da negociação processual. As partes podem gerir isso, as partes têm mais protagonismo do que somente o juiz. Então, mas isso é algo que você verifica
nessa possibilidade. Então é algo para se pensar posteriormente também, né? Então é uma alteração, uma inserção que a gente coloca de um princípio que tem que ver com qual será a utilidade desse princípio mesmo. E aqui nós chegamos no final do primeiro tópico da primeira aula sobre essa palestra que eu fiz recentemente sobre o código e alguns pontos elencados. Falamos hoje sobre a necessidade da reforma, a tramitação do código de processo e o início da parte geral. Aguardem as novas videoaulas e acessem sempre a página do professor Vinícius Lemos. Aqui vai um abraço, um bom estudo e pensem sempre, esse é o ano de atualizar em processo civil. Até mais.